que é materiais informativos, pré-aventura principalmente. Eu coloquei esse OS Dreams aí porque são as fitas que eu usava para uma história que eu narrava de vampiro, Projeto Osiris, onde a galera tava jogando e passava a sessão, né? Eles faziam todas as ações deles, os vampirescos na cidade, todo, eu sou pimpão, poderoso, eu sou vampirão e tal. E quando terminava a sessão, eu fazia um vídeo de 30 segundos a 1 minuto, onde mostrava no futuro, né, um cara que estava investigando as coisas que os vampiros tinham feito na sessão passada. Então, era uma história paralela de um humano investigando atividades estranhas, acontecimentos estranhos, provocados pelos vampiros, sem saber que eram vampiros, sem saber que era sobrenatural. Então, o cara foi contratado para fazer a investigação, ele fazia a investigação e fazia o relatório dele gravando em fita, para mandar pro contratante. E por que que isso daí era interessante? Porque quando os jogadores iam jogar a sessão seguinte, eles tinham o review do que eles fizeram, eles tinham uma noção da consequência do que eles fizeram, e além disso, eles tinham uma ideia da repercussão que isso estava acontecendo. Por quê? Porque, querendo ou não, os vampiros deles eram pessoas antigas, já eram pessoas sábias. Os jogadores não, era tudo um bando de vou fazer isso aqui e dane-se o resto. Mas os personagens deles não, eles tinham essa sabedoria de, se eu fiz tal coisa, vai ter tal resultado. E isso daí ajudava muito na ambientação, porque ele meio que indicava o rumo que a história estava seguindo sem dar spoiler, porque não tinha informação adiante do que ia acontecer. Só o reflexo de um cara que está investigando as coisas que já aconteceram. E isso daí provocava medinho nos, curiosidade nos outros, mostrava como é que era a cidade sem a presença do personagem. Por exemplo, um dos personagens vampirescos lá estava andando numa rua à noite e ele viu um grupo de policiais parados com os alertas ligados, porque estava tendo um assalto, eles tinham cercado o lugar, os bandidos estavam lá dentro. E aí ele viu, com os olhos vampirescos que ele tem, uma coisa acontecendo numa rua lateral ali do lado. E aí ele foi pra lá. Esse personagem vampiro era uma criança. Que não, né, aqueles vampiros que não crescem. E ele viu que teve uma coisa no bueiro. Tipo, os caras que estavam lá escaparam e entraram no bueiro. E ele foi atrás, ele entrou no bueiro. E foi. No vídeo que eu preparei com o cara viu isso acontecer. Ele tava seguindo. Ele viu uma criança andando na rua. Ele falou assim, cara, são 2 da manhã. Por que tem esse menino de 12 anos aqui no meio da rua? A menina do MIB. Aí ele foi atrás e viu que o moleque entrou no bueiro. E ele não foi atrás na hora, porque ele falou assim, pô, não vou atrás, porque tem um cara ali olhando isso daí. Peraí, que cara é aquele que tá olhando e não faz nada? O cara de terno ali na esquina. Que era o carniçal do menino. Ele não foi. Depois que o cara saiu, sabe-se lá por quê, não lembro na época, ele foi lá e entrou no bueiro e começou a seguir. E aí ele viu os traços daquilo que aconteceu por causa da ida do vampiro lá embaixo. Até que ele desembocou no local, que aí o jogador, por exemplo, não sabia, porque acontece algumas coisas com ele lá e ele acaba apagando. Então, o investigador vai um pouco além do que aconteceu. E aí ele vai ter contato com as primeiras informações que ele vai receber na próxima sessão, que é, você foi encontrado em tal lugar, o lugar tava assim, e papapá, mas com o áudio, com a voz do cara gravando e com tudo, fica uma ambientação muito poderosa. E você pode usar esse tipo de coisa. Foto, música, vídeo. Eu não fiz vídeo, eu não tenho como fazer o vídeo. Tem problema não. Fazenda Esmeralda, eu peguei tem um canal de um cara no YouTube que a vida do cara é ir em fazenda abandonada e sair filmando as casas lá dentro, cara. Tem uns lugares que são massa, bonito, bacana, mas tem uns lugares que parece que saiu do filme de terror. E o que tem lá? Nada, cara. Ele só entra na casa e sai filmando. Aí tem casa que tem móvel, tem quadro, tem sofá, tem foto de família, já tá abandonado tem 40 anos.
Então você acha esse tipo de coisa e você usa esse tipo de material para apresentar para os seus. Eu tô narrando uma história presencial de Alien, do sistema Alien, que aliás tá até aqui, ó, você pode olhar, ó. Vai marcar o tempo aqui. E eu tô usando inteligência artificial para gerar imagens baseadas no cenário. Para gerar imagem de corredores, das naves, do planeta, dos androides, de tudo que eu preciso. Porque eu coloco uma música de ambientação, você chega no YouTube e coloca assim, música de ambientação sci-fi, música de ambientação alien, e coloca no fundo, e aí você deixa uma tela do seu computador ali, ó, passando essas imagens de onde eles estão. Igual quando o Marcelo tá fazendo a narrativa do Forja, você tem um mapa ali, você tem uma imagem para tratar. E é disso que você tem que usar e abusar. Você pode pedir para que alguém grave uma mensagem para você falar, ó, você recebeu uma ligação, tá na caixa de mensagem. Aí você pediu para um amigo seu gravar esse texto, ó, só grave isso aqui, lê e grave isso aqui, ó. Altas vezes aconteceu isso. Nessas fitas mesmo que eu fiz, tá no meu canal pessoal mesmo no YouTube, eu pedi pra uma amiga minha, por exemplo, gravar como se ela estivesse sendo entrevistada, interpretando um personagem da história. E ficou muito bacana. Engrandece, imerge e deixa muito mais profundo, muito mais vivo a história que você tá narrando. Agora a gente passa pra próxima sessão, porque o Vermelho já falou todas as... Eu não. E Eu nem sou começou. desses. Eu sou desses. A gente já falou que tem um assunto que a gente quer fazer, um papo mais específico sobre props. E aí eu sou 100% a pessoa que olha e fala, eu não tenho, não sei se eu tenho alguma coisa a acrescentar em relação ao Vermelho, porque o Vermelho é muito melhor de props do que eu. Eu passava cagaços colossais com os videozinhos do Fazenda Esmeralda. E eu procurava muito... O vermelho é tipo fã de Lost, sabe? Aquela galera... galera que gosta Arquivo X. Arquivo X. Não, mas a galera do Lost, especificamente, que compunha coisas muito melhores do que o roteiro verdadeiro, em casa, assim. O Vermelho poderia tranquilamente trabalhar... Né? O Vermelho poderia trabalhar com o pessoal que faz conteúdo da SCP, entendeu? Podia, eu acho bacana. Acho massa, me contrata. Estão querendo passar então? Vocês não vão comentar mais nada não, né? Não, já fiquei envergonhado. Nossa, não é pra tanto não. Pra quem estiver vendo no YouTube aí, eu vou ver se eu coloco uma chamada aí pra vocês assistirem pelo menos um desses vídeos.